Agora a gente fala dos conflitos no Oriente Médio. Um novo ataque com mísseis iranianos em Israel deixou feridos e aumentou ainda mais a tensão na região. Nesta sexta, um míssil iraniano atingiu um complexo tecnológico em Beersheba, no sul de Israel, ferindo ao menos 7 pessoas. O ataque aconteceu um dia depois de um hospital ser atingido na mesma cidade. Ao todo, 70 pessoas ficaram feridas. Nesta madrugada, a Força Aérea Israelense lançou uma nova ofensiva contra o Irã, atingindo dezenas de alvos militares e um centro de pesquisa nuclear. Mais de 60 caças participaram da operação com um disparo de 120 mísseis. Em meio à escalada da tensão no Oriente Médio, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que Israel já destruiu metade dos lançadores iranianos e prometeu atingir todas as usinas nucleares do país com ou sem o apoio dos Estados Unidos. Os chanceleres do Reino Unido, França e Alemanha se reúnem hoje com o ministro das Relações Exteriores do Irã na Suíça. A ideia é buscar uma solução diplomática para acabar com as hostilidades. E quem chega aqui no Conexão para analisar os últimos acontecimentos deste conflito é o Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política. Bruno, boa tarde. Como é que você analisa tudo isso que acontece neste momento no Oriente Médio? Boa tarde, Jonathan. É um prazer enorme estar com vocês. Olha, nós temos aí praticamente a guerra acontecendo há um pouco mais de uma semana e nós não vemos até o momento nenhum retorno, né, no sentido de uma possibilidade de um acordo entre Irã e Israel. Nós temos de um lado os Estados Unidos, né, dizendo, conforme o Donald Trump disse no dia de ontem, né, que vai aguardar em torno de 2 semanas para se posicionar, para esperar como que vai, se ele entra ou não efetivamente com uma ação armada, porque daí a guerra tem um outro contorno, né, pensando, por exemplo, no próprio armamento norte-americano, que seria um dos únicos capazes, por exemplo, de chegar ali nos próprios lugares onde estaria sendo enriquecido urânio, né, no caso ali do Irã. Nós temos também, ao mesmo tempo, essa tentativa de países europeus, como é o caso da Alemanha, do Reino Unido e da França, de tentar alguma solução negociada com o chanceler iraniano. Mas nós vemos realmente que a guerra continua acontecendo no campo de batalha, né? Ações tanto de Israel quanto de Irã, e isso traz muito à tona a possibilidade de um ponto de não retorno. Dificilmente a gente vai ter realmente um acordo onde, por exemplo, o Irã aceite reduzir a praticamente zero o seu enriquecimento de urânio, somente para fins civis, por exemplo, né? Porque a gente não realmente chegou num ponto onde dificilmente existe essa possibilidade do Irã retroceder, a não ser que ele veja realmente que ele não tem condições de combater, de bater de frente com Israel. Então, as próximas semanas nós vamos ter realmente, talvez, alguns indícios do que pode acontecer, essa possibilidade ou não de um acordo, mas nós temos que esperar dia após dia e essa entrada de novos atores negociando nesse processo, e para entender realmente as consequências agora, né, do que vai acontecer nesse período. Pois é, Bruno, e lembrar que outro conflito continua acontecendo na região, que é a guerra entre Israel e o exército do Hamas ali na faixa de Gaza, né? Exatamente, né? É interessante sempre destacar, nós tivemos nos últimos anos e meses, né, praticamente nos últimos 2 anos, a ação de Israel contra vários dos grupos financiados. Então, tudo começa, obviamente, com o terrorismo do Hamas, que entra no território israelense, e aí Israel faz as suas ações na faixa de Gaza. Nós tivemos ações de Israel contra o Hezbollah no Líbano e contra os Houthis no Iêmen, todos grupos financiados pelo Irã. Então, Israel tem uma atuação em diversas frentes, e aí é sempre importante destacar, Israel depende muito do auxílio dos Estados Unidos para continuar uma guerra contra o Irã. Porque uma coisa é você fazer guerra contra milícias armadas, como é o caso de Hezbollah, como é o caso do próprio Hamas e dos Houthis. Outra coisa é você combater, fazer uma guerra contra o Irã, que é um país que tem uma capacidade militar muito grande, que tem uma população grande, que tem capacidade de se defender e atacar. A gente viu, por exemplo, vários mísseis, né, do Irã atingindo Tel Aviv, por exemplo, né? Isso requer
a entrada maior dos Estados Unidos para que Israel continue no seu esforço de guerra. Israel quer essa entrada dos Estados Unidos porque sabe que depende financeiramente e principalmente militarmente dos Estados Unidos nesse sentido. Bruno, outra notícia que chega agora é que potências europeias disseram esperar oferecer uma solução diplomática para acabar com o conflito entre Irã e Israel. O ministro de Relações Exteriores do Irã e representantes da Alemanha, França, Reino Unido e União Europeia participam de uma reunião na Suíça. O encontro acontece de portas fechadas em Genebra e discute o conflito no Oriente Médio. Mais cedo, durante o encontro no Conselho de Segurança da ONU, o chanceler do Irã acusou ataques a instalações nucleares de crimes de guerra. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que os ataques a instalações não devem acontecer e pediu máxima contenção. Então a gente vê aí líderes europeus reunidos, com a ONU, tentando resolver a questão diplomaticamente, e o Conselho de Segurança também acionado nesta sexta para tratar dessa situação. Agora, nas últimas guerras, tanto entre Rússia e Ucrânia, quanto entre Israel e o Hamas, a diplomacia nem sempre prevaleceu, né, Bruno? Com certeza, Jonathan. A diplomacia ela continua funcionando na guerra, né? Isso é sempre importante destacar. Mas, no caso dessas negociações que estão ocorrendo em Genebra, com representantes do Reino Unido, da Alemanha e da França, nós não vamos ter, até o momento, a participação dos Estados Unidos, que seria realmente um ator fundamental para auxiliar nesse processo de mediação, além de outros atores que tradicionalmente fazem parte de processos de mediação, como a própria Turquia, Arábia Saudita, Catar, dentre outros. Então, é uma tentativa importante, né, de conciliação, de mediação desse processo. A importância também do próprio Conselho de Segurança é fundamental. Né, o Conselho de Segurança que não consegue ter 100% dos votos contrários ou a favor, nenhum tipo de instrumento votado no Conselho, e agora não vai ser diferente. Então, é muito complicado fazer algo sem o apoio do Conselho também. Então, mas é mais uma tentativa de tentar trazer um acordo, né, de tentar trazer o Irã para a mesa de negociação. Israel até o momento não participa, né, dessa negociação também, para pensar realmente em algo que tente estabilizar minimamente ali o conflito entre Israel e Irã. Mas os países europeus que participaram em 2015, por exemplo, do acordo com o próprio Irã, mas aquele acordo em 2015, que limita, né, que até então limitava o enriquecimento do urânio por parte do Irã, ele tinha a participação dos Estados Unidos e também da Rússia. Os Estados Unidos saem do acordo com o Donald Trump em 2016 e isso faz com que o próprio Irã deixe de respeitar o acordo. Então, é muito importante destacar o seguinte: esses países europeus eles têm uma capacidade importante de fazer o acordo, de fazer a mediação, mas qualquer acordo precisa passar também pelo aval dos Estados Unidos, que, afinal de contas, é o principal país que financia Israel, que tem acordos com Israel. Então, qualquer acordo precisa passar também pelos Estados Unidos. E o presidente americano Donald Trump afirmou que vai decidir em até 2 semanas se o país vai participar diretamente do conflito. Segundo a Casa Branca, Trump acredita que ainda há margem para negociações. E já deixou claro que os Estados Unidos aceitam negociar um acordo de paz desde que o Irã se comprometa a não produzir armas nucleares. O país do Oriente Médio vem avançando no enriquecimento de urânio, que é o componente principal para a fabricação de uma bomba atômica. Segundo a porta-voz do governo americano, a ameaça iraniana é real. Autoridades do Irã negam que estejam desenvolvendo uma bomba nuclear, mas prometem uma resposta forte caso sejam atacados pelos Estados Unidos. O que representaria a entrada dos Estados Unidos neste conflito? Bruno? Olha, Jonathan, a entrada dos Estados Unidos traz uma dinâmica completamente diferente por conta do armamento norte-americano. Nós temos armamentos capazes, por exemplo, de entrar em Fordow, né, que seria o principal local onde está tendo o enriquecimento de urânio por parte do Irã, e entrar e conseguir fazer ali desestabilizar essa usina, né? Então, os Estados Unidos têm um potencial enorme para efetivamente trazer
elementos de gravidade no sentido de ação na guerra. Se isso realmente vai surtir algum efeito, se isso realmente vai trazer... o próprio Netanyahu fala, né, que a entrada dos Estados Unidos na guerra poderia propiciar a queda do regime dos ayatolás. Se isso vai trazer, é uma outra história, né? O que a gente vê ao longo dos últimos anos, por exemplo, em países como Iraque e Afeganistão, é que as intervenções norte-americanas não têm dado certo, né? Porque as intervenções ocorreram e a instabilidade política continua até o momento. A gente vê, por exemplo, no caso do Afeganistão, do Talibã. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. Uma das hipóteses para tentar, por exemplo, chegar no melhor relacionamento entre os países, né, num possível acordo entre os países, é incentivar cooperação entre eles, né? A gente vê, por exemplo, que em países do Oriente Médio, onde tem uma certa cooperação econômica, cooperação tecnológica, a possibilidade de manutenção de uma independência e a não realização de guerras é maior. Então, uma intervenção armada em maior grau por parte dos Estados Unidos não necessariamente vai trazer a paz para a região. Isso pode gerar até guerra civil dentro do Irã depois, a curto e médio prazo, né? Porque essa tem sido a história das intervenções. Então, é necessário pensar outros mecanismos que realmente tragam uma possibilidade de efetivação de um acordo de paz para a região. Bom, vamos falar de outro conflito agora. A Rússia disse que espera chegar a um acordo com a Ucrânia sobre uma data para uma terceira rodada de negociações de paz na próxima semana. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o assessor que lidera a delegação russa está em contato com um colega ucraniano. A Rússia afirma querer um acordo final, não apenas uma pausa nos combates, e insiste em exigências territoriais. O conflito se intensificou nas últimas semanas. A Rússia realizou alguns dos ataques aéreos mais pesados da guerra e a Ucrânia fez ataque surpresa com drones em campos de aviação no começo do mês, que causaram sérios danos à frota de bombardeiros com capacidade nuclear da Rússia. Na sua opinião, Bruno, é possível que a gente esteja de fato perto de um desfecho, o fim desta guerra? Olha, Jonathan, eu não vejo até o momento uma possibilidade de um acordo, né? Um acordo final, um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Nós temos de um lado a Ucrânia tentando um cessar-fogo, né, temporário, em torno de um mês. Essa foi uma das pautas das últimas negociações, enquanto a Rússia quer um acordo de paz desde que mantidos os territórios conquistados pela Rússia, a Crimeia, lá em 2014, e os atuais territórios ali do leste da Ucrânia. E a Ucrânia, obviamente, não quer ceder porque perderia esses territórios, né? Além de outras pautas, como a não entrada da Ucrânia na OTAN, na União Europeia. Então, são pautas realmente que a Rússia tenta trazer para si, para uma eventual negociação de um acordo de paz, mas que dificilmente a Ucrânia irá aceitar. Então, nós temos a mediação acontecendo, a própria Turquia sendo um país muito importante nesse processo, mas não vejo ainda qualquer possibilidade de um acordo maior, né, de um acordo que realmente ambas as partes cedessem, né, para conseguir chegar numa negociação benéfica para ambos, né? E, ao mesmo tempo, o que nós estamos vendo? Os países aumentando as suas ações, a própria Rússia aumentando as suas ações no território ucraniano, a Ucrânia atacando também com drones, e algumas medidas muito paliativas de possibilidade de acordo, né, como a troca de prisioneiros que a gente tem observado nos últimos tempos. Então, a meu ver, uma solução negociada final para esse conflito está muito distante ainda. Já se passam já são mais de 3 anos esse conflito, e ao que tudo indica, dificilmente isso ocorrerá nos próximos dias. Você tocou num ponto que a gente vai trazer uma notícia agora, de que a Ucrânia e a Rússia realizaram uma nova troca de prisioneiros de guerra. Parte do acordo recente feito entre os países em Istambul envolve a devolução de prisioneiros e corpos de soldados mortos. Autoridades, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, não informaram detalhes de quantas pessoas foram devolvidas. Essa é a segunda troca em 2 dias. Segundo o líder ucraniano Volodymyr Zelensky, a maioria dos prisioneiros de guerra estava detida.
há mais de 2 anos. Ao longo desses 3 anos de conflito, é uma situação que a gente viu se tornar recorrente, né, Bruno? Essa troca de prisioneiros dos dois lados do conflito. Exato, Jonathan. É sempre necessário a gente ressaltar, né? Mesmo durante uma guerra, alguns canais permanecem abertos, como, por exemplo, o canal diplomático de troca de prisioneiros, né? Mas isso não necessariamente indica uma aproximação política duradoura entre Rússia e Ucrânia, né? Elas são uma relação cooperativa em forma, digamos assim, mas não tão substante, né? Com tanta substância. Então, a guerra ela não é um estado absoluto, mas ela é um campo de disputas normativas, estratégicas, e a gente tem a troca de prisioneiros como um dos elementos de possibilidade de troca, de acordo, mas ainda muito distante de qualquer tentativa de um acordo de paz, né? Isso é somente um dos elementos da importância da diplomacia, né? A troca dos prisioneiros que não estão em condições de combater, prisioneiros que a gente vê nas fotos e nos vídeos que estão muito debilitados, né? Então, do ponto de vista humanitário, é muito importante que socorra, né? Mas esse é só um dos elementos que a gente pode pensar na possibilidade de uma fração de um acordo, né? Existem outros que Rússia e Ucrânia precisam entrar realmente em diálogo para tentar amenizar essas arestas existentes entre ambos. Pois é, e à medida em que não se chega a um consenso, né, para o fim da guerra, os ataques continuam. E a notícia que a gente traz agora é de que pelo menos uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas após drones russos atingirem a cidade ucraniana de Odessa. O ataque danificou prédios residenciais, carros e a infraestrutura ferroviária. Odessa é o maior porto da Ucrânia no Mar Negro, importante para importações e exportações e tem sido alvo constante de ataques de mísseis e drones pela Rússia desde o início da guerra. Segundo o serviço de emergência local, pelo menos 10 drones foram lançados contra prédios residenciais que pegaram fogo. A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou 86 drones durante a noite. Mesmo se essa guerra chegasse hoje ao fim, né, Bruno? A questão de recuperação das cidades atacadas, completamente destruídas, levaria anos, tamanha destruição. Com certeza, Jonathan. Esse é um ponto muito importante trazido por você, né? A cidade de Odessa é uma das principais cidades ucranianas, que é um ponto logístico muito importante de exportação, e a Ucrânia depende muito desse porto, né? A Ucrânia é um país exportador de grãos, por exemplo. Então, não somente Odessa, mas as outras cidades, como Kiev, como Kharkiv, que também foi muito debilitado em função da guerra, as maiores cidades ucranianas foram atingidas. Então, é necessário um esforço de reconstrução por parte dos países que estão negociando essa possibilidade de um acordo para a paz, né? Que até o momento, novamente, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel. Mas sim, se porventura um dia vier esse acordo, é necessário pensar em um plano de reconstrução logística, econômica, também pensando do ponto de vista humanitário, porque várias pessoas saíram da Ucrânia, estão refugiadas em outros países e com certeza querem voltar para a Ucrânia. Então, é necessário sim um plano para dar conta, seja do ponto de vista político, econômico ou social, dessa retomada e também da infraestrutura, né? Dessa retomada da Ucrânia numa eventual fase pós-guerra. Bruno Pasquarelli, obrigado pela análise hoje aqui no Conexão. Bom fim de semana para você. Bom final de semana, Jonathan. Agradeço o convite novamente. A gente que agradece.